Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Physiclass. Quem fala com vocês é o professor Tibério, dando continuidade aqui ao nosso curso de equações diferenciais ordinárias, em especial começando a estudar as EDOs de segunda ordem. E para essa videoaula nós vamos estudar as EDOs lineares de segunda ordem, homogêneas e com coeficientes constantes. Muito bem, então, começando aqui apresentando os objetivos, apresentar as EDOs lineares de segunda ordem, compreender o conceito de Wronskiano e aprender a resolver EDOs lineares de segunda ordem com coeficientes constantes. Vamos começar um método de resolução de EDOs de segunda ordem para esse tipo de EDOs lineares com coeficientes constantes. Esse tipo de equação é importante quando a gente for modelar, por exemplo, o oscilador amortecido, porque a gente vai aplicar o método de resolução para EDOs lineares de segunda ordem com coeficientes constantes para o problema do oscilador amortecido. Será fruto de estudo da nossa próxima videoaula. Muito bem, então, apresentando aqui inicialmente as EDOs de segunda ordem, nós vamos definir um EDO de segunda ordem na variável y de x, uma equação diferencial do tipo y duas linhas, ou seja, a derivada de segunda ordem da variável y, é igual a uma função de x de y e de y'. Então, se você consegue escrever um EDO dessa forma, você tem um EDO de segunda ordem. A ordem mais elevada da expressão aí será a segunda ordem, e você consegue escrever de forma compacta, y duas linhas igual a f de x, y, y'. Tá? Assim como visto anteriormente para EDOs de primeira ordem, para EDOs de segunda ordem temos também o teorema da unicidade, tá? Que será enunciado a seguir. Eu não vou fazer a demonstração desse teorema, eu vou apenas enunciar, mas vou deixar na descrição algumas indicações para leituras de livros, textos que fazem a dedução formal da verificação desse teorema. Tá? Muito bem, então seja um EDO de segunda ordem, escrita como acabei de falar, a derivada segunda é igual a uma função de x, y, y'. Se f é uma função contínua numa determinada região R, nas variáveis x, y, y', e se x0, y0 e y0 de linha for um ponto da região R especificado, então em algum intervalo entre x0 menos epsilon e x0 mais epsilon, obviamente pertencente ao intervalo AB considerado para a EDO, com epsilon pertencente aos reais, então existe uma única solução que obedece às condições iniciais, ou seja, y de x0 e y' de x0. Então, basicamente esse teorema da unicidade garante que se a gente estipular o valor da função y de x em x0 e a sua derivada em x0, ou seja, y' de x0, nós só vamos ter uma única solução que satisfaz a essas condições. Esse é o teorema da unicidade aqui nesse caso para EDOs de segunda ordem. Muito bem. Agora, especificando um pouco mais, vamos apresentar as EDOs lineares de segunda ordem. Quando a gente consegue escrever um EDO com a equação como sendo P de x, y duas linhas, mais q de x, y' mais r de x vezes y, igual a uma função s de x, sendo todas essas funções de x contínuas, nós dizemos que essa EDO ela é linear. A linearidade dessa equação diferencial está associada à relação linear entre as soluções, a dependência linear entre as soluções, que eu vou apresentar logo após. Tá? Então, se S de x for zero para todo x, nós temos uma EDO homogênea, como eu já apresentei a definição nas aulas passadas. Tá? Muito bem, o segundo teorema. Sejam duas soluções distintas, y1 de x e y2 de x, da EDO linear homogênea em um determinado intervalo. Então você já sabe de antemão que você tem duas soluções y1 e y2 para a sua EDO. Uma combinação linear das duas soluções, ou seja, uma função y de x que vai combinar linearmente através de coeficientes C1 e C2 as funções y e y2, também será uma solução da EDO de segunda ordem linear e homogênea. E chamaremos essa solução de solução geral.
A demonstração nesse caso é simples e didática de fazer. Você pode simplesmente admitir aqui a nossa solução a nossa equação homogênea, né? Nossa EDO de segunda ordem linear homogênea, e fazer a substituição direta aqui da nossa solução suposta, solução da nossa EDO, considerando y1 e y2 soluções. Fazendo a substituição, vamos derivar aqui na segunda ordem y1 e y2, na primeira ordem y1 e y2, e o resultado dá esse resultado aqui, né? Dá o seguinte, você vai ter aqui, olha, y1 duas linhas, y2 duas linhas, y1 uma linha, y2 uma linha e as próprias funções y1 e y2. Fatorando aí os coeficientes C1 e C2, você vai chegar à conclusão de que o que multiplica esses coeficientes são as próprias equações diferenciais lineares de segunda ordem homogênea para y1 e para y2. E como elas são soluções da própria EDO, né, essas expressões aqui entre colchetes são nulas, porque elas representam a própria equação diferencial de segunda ordem tratada aqui, tá? Então, se você conhece duas soluções, né, para a sua equação diferencial ordinária de segunda ordem linear e homogênea, você pode fazer uma combinação linear para chegar à solução geral da sua equação. Muito bem. Agora, falando sobre a dependência linear e do Wronskiano, vamos começar aqui definindo o que é dependência linear, ou seja, se as funções são linearmente independentes ou linearmente dependentes, tá? Então, o conjunto de funções y1 e y2 que formam a solução geral de uma equação diferencial de segunda ordem são linearmente independentes, ou seja, LI, se na combinação linear de C1, Y1 mais C2, Y2, isso aqui vai ser igual a zero, se somente se você tiver que as duas constantes, os dois coeficientes C1 e C2 forem ambos iguais a zero. Se essa igualdade for satisfeita, se somente se os coeficientes forem nulos, então nós dizemos que esse conjunto de funções y1 e y2 é um sistema fundamental, tá? E ele é um conjunto de funções linearmente independentes, tá? No caso, se você tiver alguma dessas constantes, C1 ou C2, diferente de zero e a equação ainda é mantida, então você tem um caso de dependência linear entre as funções y1 e y2, tá? Se, por exemplo, C1 e C2 forem diferentes de zero, você vai ter que uma é proporcional à outra, né? Basta você escrever aqui essa equação, uma função em termos da outra, e você vai ver que uma é igual a uma constante de proporcionalidade da outra. Então, nesses casos em que alguma das constantes vão ser diferentes de zero ou as duas, você tem a dependência linear entre as coisas. Elas são linearmente dependentes, tá? Uma solução de um EDO, ela é geral se as funções y1 e y2 formarem um conjunto LI. Isso é importante a gente já fixar isso aqui, porque quando a gente estiver resolvendo uma EDO de segunda ordem, se a gente encontrar duas soluções que são um conjunto LD, isso implica dizer que a gente não resolveu completamente a EDO e ainda temos que procurar uma outra solução que forme um conjunto LI com a função que você já encontrou, tá? Então é importante a gente fixar aqui, né? A solução é geral, apresentada anteriormente, né? Pela combinação linear de y1 e y2. Se somente se, quando for igual a zero, os coeficientes devem ser zero, para que você tenha a independência linear entre as soluções, tá? Cada solução, y1 e y2, elas vão obedecer a um conjunto de condições iniciais. Se você estipular um valor x0 do seu intervalo, lá que você especificou para a sua EDO, você vai ter que y1 de x0 está especificado e y1' de x0 também está especificado. O mesmo para y2 e, consequentemente, como o y vai ser uma combinação linear de y e y2, você também vai ter a solução geral com as condições de contorno especificadas. Condições de contorno são condições iniciais, tá? Muito
Muito bem, então o teorema da unicidade nos permite escrever o seguinte, olha, aqui eu estou só escrevendo a solução geral y de x com uma combinação linear de y1 e y2 em x0 e a sua derivada. Então, essas duas equações aí você tem que ter especificados esses valores para você poder resolver univocamente a sua equação diferencial ordinária de segunda ordem. No caso, esse sistema que eu acabei de apresentar, veja que como eu especifiquei y1 de x0, y2 de x0 e y de x0 e também y1' de x0, y2' de x0 e y' de x0, nós vamos ter que a solução desse sistema para as constantes C1 e C2 só existirá se o determinante for diferente de zero. O determinante desse sistema aqui, olha, se você olhar, é um sistema nas variáveis C1 e C2. Aqui eu estou vendo agora os coeficientes C1 e C2 como variáveis desse sistema. Então esse sistema só vai ter solução se esse determinante aí dos coeficientes, né, for diferente de zero. O determinante dessa matriz que está apresentado nessa inequação, né, já que tem que ser diferente de zero para você ter uma solução para C1 e C2, né, é chamado de Wronskiano, em homenagem ao matemático Wronski, né, e serve para estudarmos a relação de dependência ou independência linear entre as soluções de um EDO. De maneira geral, o Wronskiano é definido da seguinte maneira: ele é o determinante de uma matriz quadrada, que a sua ordem, né, dessa matriz é especificada pelo número de funções que você tem no conjunto que você está estudando. No nosso caso aqui que eu apresentei, como é um EDO de segunda ordem, você vai ter duas soluções, né? E aí a nossa matriz ficou a matriz 2×2, mas você pode ter EDOs de ordens superiores e o Wronskiano ele vai ser também de ordens superiores, acompanhando a quantidade de soluções que o seu problema apresenta. Então, seja um conjunto de funções y1, y2 e yn, o Wronskiano w de x, aqui eu vou chamar o Wronskiano de uma função w de x, deste conjunto de funções é definido pelo seguinte determinante. Tá? Muito bem, então agora o teorema 3, para a gente começar a entender por que esse Wronskiano é importante no contexto aqui das soluções de EDO de segunda ordem lineares. Tá? Então, duas soluções, y1 e y2, de um EDO linear de segunda ordem, formam um conjunto LI se e somente se o Wronskiano dessas funções for diferente de zero, para todo x no intervalo considerado. Então, aqui é uma maneira prática para você determinar se um conjunto de funções ele representa um conjunto LI. Então, você calcula o Wronskiano. Se você conseguir verificar que o Wronskiano é diferente de zero para todos os valores de x no intervalo considerado da sua equação diferencial, então você vai ter que as funções y1 e y2 formam um conjunto LI. Do contrário, as funções vão formar um conjunto LD. Tá? Vamos lá, vamos supor o contrário aqui. Ó. Eu estou dizendo que ômega de x, w de x, que é o nosso Wronskiano, ele vai ser diferente de zero, caso as funções y1 e y2 formem um conjunto LI. Vamos tentar provar por absurdo. Vamos supor o contrário. Vamos supor que ele é igual a zero. Se o Wronskiano for igual a zero, nós vamos ter que a nossa expressão, né, para o Wronskiano, que é o determinante dessa matriz, né? O determinante dessa matriz 2×2 é muito simples. Ó. Você multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então você vai ter y1 vezes y2' menos y2 vezes y1'. Então vamos supor que esse determinante, que é o Wronskiano, é igual a zero. Então vamos supor inicialmente isso. Se isso é verdade, você pode escrever que y1' dividido por y1 é igual a y2' dividido por y2. Agora você pode integrar ambos os lados dessa equação para mostrar que o logaritmo
natural de y1 é igual ao logaritmo natural de y2 mais o logaritmo de uma constante, tá? Aqui você, quando fosse fazer a integração, você poderia escrever mais uma constante arbitrária. Só que aí eu estou escrevendo essa constante em termos de um logaritmo de uma outra constante. Para ficar mais simples aqui da gente desenvolver aqui a ideia, tá? Como é uma constante, eu posso fazer isso sem nenhum problema. Isso implica que o logaritmo de y1 é igual ao logaritmo de cy2, ou seja, y1 igual a uma constante vezes y2. E aí, se o Wronskiano é zero, existe uma relação de dependência linear entre y1 e y2. y1 igual a uma constante vezes y2. Inclusive, se você escrever essa constante como sendo menos c2 dividido por c1, você vai conseguir escrever a nossa equação de teste, né, para a dependência linear ou independência das funções y1 e y2, que nesse caso aqui nós já vimos que mesmo os coeficientes sendo diferentes de zero, a equação continua igual a zero. Portanto, você tem uma dependência linear entre as funções y1 e y2. Tá? Então, nesse caso, nós mostramos que se ômega de x, se w de x, que é o nosso Wronskiano, ele é nulo, isso implica dizer que as funções que formam esse Wronskiano são linearmente dependentes. Tá? Logo, o contrário vai acontecer aqui. Então, quando ele for diferente de zero, nós teremos, né, que o conjunto formado pelas funções y e y2 será linearmente independente. Tá? Só confirmando aqui, né? Nessa expressão, olha, o que eu acabei de falar prova isso daqui, né? Essa expressão, não é? Ela vai ser diferente de zero se o Wronskiano for diferente de zero. Tá? Então, para o Wronskiano diferente de zero, você vai ter a dependência, a independência linear entre y1 e y2. Muito bem. Se o nosso w de x, que é o Wronskiano, é igual a zero para algum valor de x no intervalo considerado, então ele será nulo para todo o x no intervalo considerado. Vamos fazer aqui a demonstração. Como as funções y1 e y2 são soluções da EDO considerada, nós vamos ter o seguinte, ó, cada um obedece à EDO de segunda ordem, linear e homogênea apresentada anteriormente. Então está aí a equação para cada uma das soluções, y1 e y2. Vamos multiplicar aqui a primeira por y2 e a segunda por menos y1. Com isso, somando o resultado dessas multiplicações, você vai poder fatorar aqui a função p, que vai multiplicar o y1 duas linhas vezes y2, menos y2 duas linhas vezes y1. E a função q, que vai multiplicar y1 linha vezes y2, menos y1, y2 linha. Tá? No primeiro parêntese, temos simplesmente a derivada da função Wronskiano. E no segundo parêntese é a própria função Wronskiano. Portanto, nós temos um EDO aqui, definida pelo nosso Wronskiano, ômega de x. A solução dessa equação, né, é um EDO de primeira ordem, que a gente já sabe resolver aqui por fator integrante, vai ser simplesmente uma constante que multiplica a exponencial de menos a integral de q de x dx. Então aqui a gente percebe, olha, que como o Wronskiano vai ser uma exponencial de menos q de x dx, isso quer dizer que o nosso Wronskiano nunca vai se anular, porque a função exponencial nunca se anula. Então você vai ter, nesse caso, para EDOs de segunda ordem, linear e homogêneas, você vai ter que o Wronskiano formado pelas soluções, certo? Se ele for diferente de zero, ele vai ser diferente de zero em todo o intervalo. Agora, se ele for igual a zero, ele vai ser igual a zero em todo o intervalo. Tá? Muito bem, então a equação harmônica é um exemplo disso aqui. Olha. Vamos lá ver um exemplo. A equação harmônica é y duas linhas mais a constante ao quadrado vezes y igual a zero.
As soluções dessa equação diferencial ordinária de segunda ordem homogênea são y1, que é seno de kx, e y2, que é cosseno de kx. Então você já tem aqui apresentadas aqui as soluções dessa EDO. Vamos calcular o Wronskiano com essas funções y1 e y2. Fazendo as derivadas, olha, derivando y2 você vai ter menos o seno de kx vezes k, né? E quando multiplicar pela função y1 você vai ter seno ao quadrado. Tá? Fazendo a derivada de y1 você vai ter a derivada do seno. Então você vai ter o cosseno de kx vezes k. Então você vai ter k aqui sendo multiplicado pelas duas funções que você pode fatorar, tá? E nesse caso, como vai aparecer um menos k aqui nesse primeiro termo, eu fatorei esse menos k aqui e escrevi todo o resto da função dentro do colchete. Então você vai ter seno ao quadrado de kx mais cosseno ao quadrado de kx. Só que isso aqui, pela relação fundamental da trigonometria, dá 1. Então você vai ter aqui que o Wronskiano ele vai ser menos k. E como k aqui é diferente de zero, né? Até porque se k fosse igual a zero, você não teria mais essas soluções. Todas seriam nulas e triviais, né? Então se k é diferente de zero, é porque o nosso Wronskiano vai ser diferente de zero. E ele é diferente de zero para todo x. Ele nunca se anula. Tal porque o nosso Wronskiano, como já mostrando aqui, é uma exponencial, é uma função exponencial de alguma coisa de x aqui, né? Já que aqui vai ficar exponencial de menos a integral de q de x dx. Essa função aqui ela nunca se anula, independentemente desse argumento aqui, né? Que você vai ter para a função exponencial. Então esse aqui é um exemplo de uma EDO de segunda ordem, certo? Homogênea, com as soluções y1 e y2, que você calcula o Wronskiano e você acaba de verificar que ele é diferente de zero para qualquer valor de x. Então, nesse caso, as duas soluções aqui que foram apresentadas, elas são linearmente independentes. Outro exemplo, aqui, a equação diferencial y duas linhas menos 3y mais 2y igual a zero. Tem as duas soluções que são exponencial de x e exponencial de 2x. Se a gente calcular o Wronskiano dessas duas soluções, né, para essas duas soluções, apenas derivando aqui as funções e multiplicando, você vai perceber que o Wronskiano vai ser a exponencial de 3x. E aqui você vai perceber que também é diferente de zero para qualquer valor de x. Então, nesse caso, se é diferente de zero para qualquer valor de x, eu vou ter que esse conjunto aqui de funções y e y2, eles formam, né, um conjunto LI, portanto, nesse caso, um conjunto completo aqui para a solução do nosso problema. A solução geral vai poder ser escrita como uma combinação linear dessas duas funções. Tá? Muito bom. Considere agora um caso específico de EDOs de segunda ordem linear com coeficientes constantes. Tá? Então, considere que as funções P de x, Q de x e R de x, que são coeficientes da EDO de segunda ordem linear e homogênea, são constantes. Sendo assim, você vai ter que a sua EDO vai ser A vezes Y, duas linhas, mais B, Y, uma linha, mais C vezes Y igual a zero. Aqui eu tenho que A é diferente de zero e A, B e C são números reais. Tá? Nós estamos procurando soluções na forma y igual a exponencial de um lambda x, para a gente determinar quem é esse lambda. A ideia de apresentar uma solução dessa forma é simples, porque como é uma equação diferencial que envolve, obviamente, derivadas, que são multiplicadas por coeficientes, né, por números, tá, constantes, uma função que possui a propriedade de você derivar e ser igual a algum fator dela mesma é a função exponencial. Então aqui nós vamos supor, né, que a nossa solução é da forma exponencial. Se a gente fizer essa suposição, y igual a exponencial de
lambda x, tá? Esse lambda, podendo ser um número complexo, tá? Nós vamos ter a seguinte expressão. Olha, derivando duas vezes, você vai ter uma derivada primeira, vai ficar lambda exponencial de lambda x, e uma derivada segunda vai ficar lambda ao quadrado exponencial de lambda x. Então você vai ter aqui, olha, no primeiro termo da EDO, você vai ter lambda ao quadrado exponencial de lambda x. No segundo termo da EDO, você vai ter lambda exponencial de lambda x. E no terceiro termo, somente exponencial de lambda x. Aqui você pode dividir ambos os lados da equação por exponencial de lambda x. E como exponencial de lambda x nunca vai ser zero, você não vai ter problema de indeterminação. Dividindo toda a equação para o exponencial de lambda x, você vai ter uma equação quadrática. Nesse parâmetro lambda, que a gente deixou ele aí a princípio a ser determinado, e agora a gente já começa a poder determinar quem é esse lambda, cuja exponencial de lambda x resolve a nossa EDO. Nós chamamos essa equação de equação característica. Ela é uma equação quadrática, equação polinomial de ordem 2. Então, a solução é simples, você vai ter menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2. Uma solução você vai ter com o sinal positivo e uma solução com o sinal negativo. Então, para cada uma dessas soluções, você vai ter uma solução da EDO. Você vai ter um y1 para o exponencial de lambda 1x e um y2 para o exponencial de lambda 2x. Tá? Muito bem, então a solução geral para essa equação diferencial de segunda ordem, linear, homogênea, com coeficientes constantes, é simplesmente uma combinação linear das exponenciais de lambda 1x e lambda 2x, tá? Como está sendo apresentado aqui. Muito bem, agora vamos calcular o Wronskiano nesse caso e estudar os casos para a gente saber se as soluções que a gente encontrou formam um conjunto LI e LD, para a gente saber se realmente representa o conjunto completo, ou seja, forma um sistema fundamental para a nossa equação diferencial. Calculando o Wronskiano, basta você derivar aí as funções. Eu fiz já a derivada. Olha, a derivada de y2 vai dar lambda 2 exponencial de lambda 2x. E a derivada de y1, lambda 1 exponencial de lambda 1x. Escrevendo agora, fatorando, né, a exponencial de lambda 1 mais lambda 2x, você vai ter que essa exponencial é multiplicada por lambda 2 menos lambda 1. Aí aqui nós temos algumas considerações para analisar. Se você tiver que lambda 1 é diferente de lambda 2, ou seja, as soluções da sua equação característica para EDO de segunda ordem são diferentes, isso quer dizer que o seu Wronskiano vai ser diferente de zero para todo x. Por quê? Porque se lambda 2 é diferente de lambda 1, isso aqui não vai dar zero. Se isso aqui não vai dar zero, e a exponencial também nunca dá zero, isso quer dizer que o Wronskiano nunca vai ser zero, ou seja, ele vai ser sempre diferente de zero para todos os valores de x. E nesse caso, nós encontramos um conjunto de soluções linearmente independentes, e essa é a solução completa do nosso sistema, formando assim um sistema fundamental, tá? Para EDO. Agora, temos um caso a tratar, que é o caso em que o lambda 1 igual ao lambda 2. Que é o caso em que você tem raízes duplas. Isso vai acontecer quando você tem aqui, olha, b ao quadrado igual a 4ac. Se b ao quadrado for igual a 4ac, aquele radicando vai dar zero, e aí você vai ter duas raízes idênticas, né? Ou de duplicidade 2. Tá? Quando isso acontece, o Wronskiano vai ser igual a zero para todos os x, né? Porque isso aqui vai dar zero. E vai dar zero independentemente do x, porque você vai ter o coeficiente zero sendo multiplicado pela exponencial. Muito bem, então nesse caso, se o Wronskiano é igual a zero, as funções y1 e y2 nessa situação, elas formam um conjunto LD. E aí você não tem um sistema fundamental formado para a sua EDO. Isso quer dizer que você encontrou somente uma solução para o problema. Tá?
Devemos buscar uma outra solução para formar um conjunto LI e resolver completamente a EDO. Vamos ver aqui os casos separadamente, para a gente entender, quando chegar no caso em que lambda é igual, lambda 1 igual a lambda 2, para a gente resolver, tá? Vamos ver aqui o primeiro caso, lá para a nossa equação quadrática, quando b ao quadrado é maior do que 4ac. Quando b ao quadrado é maior do que 4ac, o radicando ele vai ter um argumento que é positivo, portanto você vai ter um valor real, né? Então você vai ter exponenciais reais. Essas exponenciais reais estão apresentadas aí como sendo menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Tá? Uma com sinal negativo, outra com sinal positivo. Aqui eu vou só escrever de uma forma mais compacta, fatorando aí o menos bx sobre 2a, que aparece nas duas. Tá? Então, essa é a solução quando a sua EDO linear de segunda ordem com coeficientes constantes homogênea, certo? Tiver b ao quadrado maior do que 4ac. Aí já é a resposta. Então, você, quando tiver um EDO para resolver com essa condição, né, que obedece a esse caso, você já pode substituir direto os valores de a, b e c nessa expressão, que você já vai encontrar a solução geral da sua EDO. Agora, o caso em que b ao quadrado é menor do que 4ac vai fazer com que o radicando seja negativo. E esse radicando menor do que zero vai fazer com que apareçam soluções complexas, números complexos. Tá? Para tratar melhor com essas soluções, vamos escrever aqui b ao quadrado menos 4ac como sendo menos 4ac menos b ao quadrado. Só fiz trocar a ordem aqui multiplicando por menos. Tá? E aqui você vai ter a raiz quadrada de menos 1, que é a unidade imaginária dos números complexos, e vai ter aqui a raiz quadrada de 4ac menos b ao quadrado. Substituindo lá na nossa expressão, você vai ter exponenciais que são complexas. Essas exponenciais complexas aqui eu vou definir uma quantidade chamada ômega, de raiz quadrada de 4ac menos b ao quadrado sobre 2a. Essa quantidade vai aparecer aqui e aqui, olha. Então a nossa solução em exponenciais complexas vai ficar exponencial de menos i ômega x, exponencial de i ômega x. Ômega depende somente dos coeficientes da EDO, né? A, B e C. Aqui nós vamos usar a fórmula de Euler, né? Que converte exponenciais complexas em senos e cossenos. Então, exponencial de i vezes um argumento θ é cosseno de θ mais i seno de θ. No nosso caso aqui, θ é igual a ômega x. Né? Só você comparar direto aqui, ó. θ igual a ômega x. Então aqui eu vou substituir a exponencial de i menos ômega x e a exponencial de i ômega x. Tá? Substituindo o primeiro, exponencial de menos i ômega x, eu vou ter isso aqui. Vai ficar o cosseno de menos ômega x, que dá o próprio cosseno de ômega x, e o seno de menos ômega x, que dá menos o seno de ômega x. Tá? Na segunda exponencial, você vai ter simplesmente cosseno de ômega x mais i seno de ômega x. Escrevendo esses coeficientes aí que aparecem para a mesma função cosseno e seno, a gente consegue reescrever essas constantes. Aqui eu coloquei o cosseno de ômega x em evidência e o seno de ômega x em evidência. Aqui eu juntei o cosseno, vai ficar C1 mais C2, e o seno, que vai ficar I C2 menos C1. Tá? E aí a gente pode reescrever essas constantes. Olha. Você pode reescrever aqui C1 mais C2 como sendo uma constante A cosseno de delta, e C2 menos C1 como menos A seno de delta. Você deve estar se perguntando de onde eu trouxe esse cosseno e esse seno. Né? Por que não escrever somente uma constante A nesse caso? Porque se eu escrever essa constante como um produto de uma constante vezes o cosseno de outra, a expressão que nós vamos chegar é uma expressão muito mais compacta e mais elegante de se escrever. Se a gente substituir aqui, olha,
C1 mais C2 por A cosseno de delta e IC2 menos C1 por menos A seno de delta, a expressão que nós vamos chegar é simplesmente um cosseno de uma soma. Olha. Cosseno de ômega x cosseno de delta menos seno de ômega x seno de delta, e isso vai ser igual a o cosseno de ômega x mais delta. Então a nossa solução para o caso em que b ao quadrado é menor do que 4ac é o produto de uma exponencial decrescente de menos bx sobre 2a vezes um cosseno de ômega x mais delta, onde ômega é esse coeficiente aqui, né? Muito bem, então, isto implica que raízes complexas na equação característica da EDO linear de segunda ordem com coeficientes constantes são oscilatórias com o cosseno de ômega x mais delta, e a amplitude, ou seja, o coeficiente aqui que está multiplicando, e aqui eu estou vendo essa função como um coeficiente que dá a amplitude do cosseno, ele decresce exponencialmente com exponencial de menos bx sobre 2a. Tá? Por fim, o último caso, que é o caso em que b ao quadrado é igual a 4ac. Nesse caso, quando você tem b ao quadrado igual a 4ac, o radicando vai a zero e as duas soluções são idênticas, y1 igual a y2. Isso vai implicar no fato de que vamos ter um Wronskiano que é igual a zero, portanto, ele não vai ainda formar um conjunto LI, né? Você não vai ter ainda um conjunto LI formado. Então nós temos que procurar uma outra solução. A única solução que nós temos quando fazemos b ao quadrado igual a 4ac é a exponencial de menos bx sobre 2a. É só você fazer aqui, olha, o nosso ômega igual a zero, né? Só vir aqui, você faz o ômega igual a zero, ó. Você vai dar exponencial de zero, exponencial de zero. Aí vai ficar C1 mais C2. E aí você vai ter uma outra constante, que multiplica a exponencial de menos bx sobre 2a. Então, quando b ao quadrado é igual a 4ac, a única solução que você encontra direto pela equação característica vai ser a exponencial de menos bx sobre 2a. Para encontrar essa segunda solução, vamos supor que y de x igual a u de x, que multiplica a exponencial de menos bx sobre 2a. Então a gente vai construir uma segunda solução a partir da primeira, só colocando aqui um coeficiente u de x, né, que vai ser uma função u de x aqui, que nós vamos determinar. Esse método é chamado método da redução de ordem. Tá? Você assume aqui que o que está multiplicando a função já conhecida é uma outra função de x. Quando a gente assume que existe uma outra solução escrita dessa forma, vamos calcular quem é essa função u de x aqui diretamente na aplicação da EDO. Então aqui eu venho, olha, a vezes a derivada segunda de y, e aqui eu já coloquei a derivada segunda, calculada, tá? Eu fiz o cálculo dessa derivada, tá? A vezes a derivada segunda, e você vai ter esse termo aqui, tá? Aqui você vai ter a derivada primeira, tá? Aqui você vai ter a derivada primeira. Aqui, ó. Essa é a derivada primeira de y de x, é só derivando isso aqui, então você vai ter, por exemplo, aqui, ó, derivada do primeiro, o' vezes o segundo, mais o primeiro, o de x, vezes a derivada do segundo. A derivada aqui do segundo vai dar menos b sobre 2a vezes a exponencial de menos bx sobre 2a. Então isso aqui é a derivada de y. Lembre-se que a derivada multiplica o coeficiente b, né? Se eu derivar de novo isso aqui, eu vou ter essa expressão. Então eu vou ter que derivar duas vezes, tá? No final de toda a substituição das derivadas, de tudo, você vai ter vários termos que se cancelam. Vai sobrar apenas a vezes u duas linhas, ou seja, a derivada de u em relação a x, de segunda ordem, igual a zero. Isso implica que a função que a gente estava supondo lá que iria resolver a nossa EDO, se a derivada segunda é igual a zero, é porque ela é uma função afim, né? Veja que se você derivar uma vez isso aqui vai dar C1 e se derivar de novo dá zero, né? A solução dessa equação aqui, diferencial, u duas linhas igual a zero, é que u é igual a uma função
afim. Então você chegou a uma outra solução. Você já tinha a exponencial de menos bx sobre 2a e pelo método da redução de ordem chegou a uma outra, que é C1x mais C2, né? C1 e C2 sendo coeficientes, vezes exponencial de menos bx sobre 2a. Agora, se você calcular o Wronskiano, ou seja, derivou a segunda, multiplicou pela primeira, derivou a primeira e multiplicou pela segunda e calculou a subtração, você vai conseguir mostrar, né, depois das derivadas e de uma pequena álgebra, você vai conseguir mostrar que alguns termos se cancelam e o Wronskiano agora não vai ser mais igual a zero. Ele vai ser um exponencial de menos bx sobre a menos de uma constante C1. Tá? Então ele vai ser diferente de zero para todos os valores de x. Dessa forma, as funções y1 e y2 agora formam um conjunto LI, ou seja, a função exponencial de menos bx sobre 2a e C1x mais C2 exponencial de menos bx sobre 2a formam um conjunto LI. E agora a solução está completa. Tá? Muito bem, vamos ver alguns exemplos aqui. São 3 equações diferenciais ordinárias com coeficientes constantes para a gente ver o caso em cada uma delas. Tá? Começando pela letra A. Y, duas linhas, mais y' mais y igual a zero. A equação característica vai ser simplesmente lambda ao quadrado mais lambda mais 1 igual a zero. A, B e C são todos iguais a 1. Nesse caso, b ao quadrado é menor do que 4ac. 1 ao quadrado é menor do que 4 vezes 1 vezes 1. Então, se você tem que b ao quadrado é menor que 4ac, nós já resolvemos essa EDO anteriormente. Ela é simplesmente uma constante a que multiplica a exponencial de menos bx sobre 2a vezes o cosseno de ômega-x mais delta. Para determinar aí quem é esse ômega, basta substituir o A e o B e o C diretamente aqui da nossa equação diferencial ordinária. Então aqui substituindo, olha, A por 1, B por 1 e C por 1, você vai ter aqui o ômega raiz de 3 sobre 2. E aí a sua solução vai ser uma constante que multiplica a exponencial de menos x2, de menos x sobre 2, desculpe. Aqui eu já substituí B por 1 e A por 1, então vai ficar menos x sobre 2. E aqui o cosseno de ômega x, ou seja, ômega sendo raiz de 3 sobre 2, mais um delta. As constantes A e delta, elas vão depender das condições iniciais do problema. Por exemplo, se eu dissesse aqui que para x igual a 0, a nossa solução deveria ser 0. Então aí eu vou ter que aplicar essa condição. E para y' de x igual a 0, eu vou ter mais uma outra condição. Então essas duas constantes A e delta podem ser determinadas mediante as condições de contorno, ou condições iniciais definidas para o problema. Nesse caso aqui, como não foi definida nenhuma, então a gente fica somente com a solução geral aqui. Tá? Já a equação da letra B, a equação característica é lambda ao quadrado menos 5 lambda mais 6 igual a 0. Nesse caso, A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 6. Nesse caso, B ao quadrado é maior do que 4ac. Então você vai ter exponenciais reais e não exponenciais complexas. E as soluções são distintas. Então você vai ter uma exponencial e vai ter a outra. Nesse caso é só substituir, calcular as raízes, né? As raízes dessa equação quadrática são simplesmente 2 e 3. A soma dá 5 e o produto dá 6. Né? Então 2 e 3. Então a solução para a nossa equação diferencial vai ser C1 exponencial de 2x mais C2 exponencial de 3x. Já para a letra C, você vai ter a equação característica é lambda ao quadrado menos 4 lambda mais 4 igual a 0. Então você vai ter aqui que A é igual a 1, B igual a menos 4 e C igual a 4. Portanto, nesse caso, B ao quadrado é igual a 4ac. E aí você vai ter duplicidade lá das soluções da sua equação quadrática. Você vai ter lambda 1 igual a lambda 2. Nesse caso, a solução geral vai ser y de x igual a C1x mais C2 vezes a exponencial de
menos B sobre 2A vezes x. Substituindo aqui o B e o A, você vai ter exponencial de 2x, né? B igual a menos 4, então você vai ter menos por menos dá mais 4, dividido por 2 vezes 1 que dá 2, então 4 dividido por 2 dá 2. Essas duas constantes C1 e C2 são as duas constantes que vão ser determinadas mediante as condições iniciais estipuladas no problema. Por exemplo, se eu estipulasse aqui y de x0 igual a 1 y0 e y' de x0 igual a 1 y1, por exemplo, eu poderia determinar essas constantes. Tá? Muito bem, então encerramos aqui essa nossa videoaula. Nós vimos, vou fazer um apanhado rápido aqui de tudo que nós vimos, para encerrar aqui a nossa aula. Nessa aula, você foi apresentado as EDOs de segunda ordem, como elas são escritas. Tá? Você foi apresentado ao teorema da unicidade, que garante que se você tiver um conjunto de condições de contorno ou condições iniciais para y e para a derivada de y, você vai ter uma única solução compatível com esse conjunto de condições. Apresentei a EDO linear de segunda ordem, tá? A homogênea, e vimos que uma combinação linear de duas soluções conhecidas também forma uma solução, e nós chamamos de uma solução geral. Vimos a demonstração. Nós vimos que essas soluções y1 e y2 podem apresentar uma relação de dependência linear, que pode ser linearmente independente ou linearmente dependente, tá? Dependendo dessas constantes. Se as constantes C1 e C2 forem nulas, para que essa equação seja verdadeira para todos os valores de x, então você tem uma independência linear. Do contrário, você tem uma dependência linear. Nós vimos que o Wronskiano, que é um determinante de uma matriz de ordem igual à quantidade de funções que você tem, ele apresenta algumas propriedades importantes. Primeiro, se duas soluções y1 e y2, né, da nossa equação diferencial formam um conjunto LI, esse Wronskiano vai ser diferente de zero, tá? Para todos os valores de x. E se ele for diferente de zero, ele vai ser zero para todos os valores de x no intervalo considerado da nossa equação diferencial. Se ele for igual a zero, ele vai ser zero para todos os valores de x. E nesse caso, você tem um conjunto de funções y e y2 linearmente dependentes. Tá? Muito bem. Aqui fizemos a demonstração de que se ele é igual a zero, ele vai ser sempre zero em todo o intervalo. E apresentamos aqui alguns exemplos. Olha, tá? A equação harmônica tem soluções seno e cosseno. Elas formam um conjunto LI porque o Wronskiano é diferente de zero. A equação y2' menos 3y mais 2y igual a zero tem soluções y1 e y2 iguais a exponencial de x e exponencial de 2x. Então, elas formam um conjunto LI porque o Wronskiano é diferente de zero. Especificamos as EDOs lineares com coeficientes constantes, homogêneas, tá? E nós vimos que elas têm soluções do tipo exponenciais. E aqui fizemos uma suposição de que a exponencial de lambda(x) resolve essa EDO. Fazendo essa suposição, nós chegamos a uma equação característica para o lambda. E aí você pode ter dois lambdas que resolvem e cada um iria representar uma solução da nossa EDO, de segunda ordem com coeficientes constantes. O Wronskiano, nesse caso, se você tiver duas soluções distintas para a equação característica, ou seja, lambda1 é diferente de lambda2, o seu Wronskiano é diferente de zero e você já encontrou todas as soluções do seu problema. Você encontrou um conjunto LI de funções. Se a equação característica conduzir a um resultado de duplicidade de raiz, ou seja, as raízes são iguais, lambda1 igual a lambda2, então você vai ter um conjunto LD e você precisa encontrar uma outra equação. Os casos são, se b ao quadrado é maior do que 4ac, você vai ter exponenciais reais. Se b ao quadrado é menor do que 4ac, você vai ter exponenciais complexas, que podem ser convertidas em senos e cossenos através da fórmula de Euler. E se você tiver b ao quadrado igual a 4ac, você vai ter
a duplicidade de raízes e você, usando o método da redução de ordem, pode encontrar a outra solução. Foi o que nós fizemos aqui. Tá? Vimos aqui alguns exemplos, sem aplicar as condições iniciais, para chegar a uma solução única. E encerramos aqui a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Peço que deixem aí o like para fortalecer o canal. Forte abraço a todos e até a próxima.